Pepetinha. Bota o som mais alto, Coquinho. Eu quero sob som de choro. Bota. Chora que foi um chorinho ridículo. Bota a Pepetinha, chupetinha. Chupetinha do Abelzinho. Do Abelzinho. Que choro ridículo. Que papelão do Abel Ferreira. E aí, meu amigo, eu vou pegar a chupetinha, tá? Vou pegar a chupetinha pra falar sobre asterisco. Não foi sobre isso que o Abel Ferreira quis falar depois de 5 jogos de Brasileirão, 15 pontos disputados e só 2 conquistados. O Abel Ferreira não quis falar sobre asterisco, então pega a chupetinha, Abel Ferreira, porque eu vou falar o seguinte. Chora mais um pouquinho, Coquinho. Chora, Abelzinho, porque se é pra falar de asterisco, ele disse: Palmeiras não tem títulos com asterisco. Aí eu vou levantar uma dúvida. Porque, pra mim, eu vou trazer aqui 4 asteriscos. Vamos lá, Kaique. Bota na tela 4 asteriscos que a gente tem pra falar do Palmeiras. Olha aí. 1960. Primeiro asterisco. Taça Brasil. 4 jogos disputados. 4 jogos disputados. Sabe o que o Palmeiras diz? Sabe o que a CBF, para fazer politicagem, fez? Disse que o Palmeiras foi campeão brasileiro com 4 jogos disputados. Esse é o primeiro asterisco. Segundo asterisco, torneio Roberto Gomes Pedrosa, 1967. Deixa lá! Eu quero mostrar os asteriscos que Abelzinho disse que não existem. Torneio Roberto Gomes Pedrosa, mais perdoável esse asterisco. 20 partidas. Não foi chamado de campeonato brasileiro, mas é dado pela CBF como um título brasileiro para o Palmeiras. Vamos para o terceiro asterisco. 1967. Taça Brasil. 6 jogos. 6 jogos. Isso é dado como campeonato brasileiro. E aí, o quarto asterisco que o Abelzinho disse que não tem asteriscos em títulos do Palmeiras, Roberto Gomes Pedrosa, 1969, também dado como título brasileiro. Então, para o treinador que encheu a boca para dizer que não tem asterisco em títulos do Palmeiras, agora pode trazer para mim, Caiquinho. Só nós trouxemos aqui 4. E 4 dos asteriscos mais escandalosos do futebol brasileiro. Então, esse discursinho do Abel Ferreira, esse choro desnecessário, ele tem que ser falado. Em vez de valorizar o Flamengo, que arrancou no momento certo, e em vez de criticar o time dele, que fez um papelão nas retas finais, não. Foi mais fácil falar em asterisco. E se ele gosta tanto de falar em asterisco,
Nós levantamos outros asteriscos. Vamos botar primeiro os asteriscos do Palmeiras, Kaique. Nesse ano, já que o Abel Ferreira gostou de falar em asteriscos, vamos botar na telinha os asteriscos que a gente acha que tem que ser falados. Olha aí, asteriscos do Palmeiras nesse ano. Primeiro time a não chutar no gol em uma final de Libertadores única na história. Nunca na história, em uma final de Libertadores única, um time tinha passado sem chutar uma bola sequer no gol. Temos mais asteriscos para o Abel Ferreira. 2 pontos conquistados em 18 disputados. Outro asterisco maravilhoso para o Abel Ferreira, que quer falar de asterisco quando o time dele, em 6 jogos, perdeu 4 e empatou 2. Vice-campeão de Libertadores para o Flamengo, vice-campeão de Brasileiro para o Flamengo, vice-campeão paulista para o Corinthians, eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Temos vários asteriscos, se o Abel Ferreira quiser que a gente levante. E agora, os asteriscos de quem a gente tem que falar. Antes de falar dos asteriscos, parabéns ao Felipe Luiz. Parabéns ao Flamengo. O primeiro time brasileiro a chegar a 9 títulos brasileiros, porque aqui a gente não vai considerar título dado pela CBF, e o primeiro time a chegar a 4 títulos de Libertadores no Brasil. O que o Abel Ferreira tentou desmerecer num discurso ridículo de fim de temporada melancólico para o Palmeiras dele, que inclusive chega ao 2º ano seguido sem um título de expressão, a gente tem que valorizar. É um Flamengo que vence 2 títulos importantíssimos no ano, e é um Flamengo que tem um treinador. Antes de eu falar do Felipe Luiz, da conquista do Felipe Luiz, vamos trazer os asteriscos. Já que nós estamos começando o programa falando em asteriscos, uma palavra que o Abel Ferreira adorou usar ontem, vamos botar os asteriscos que o Abel Ferreira deixou de citar. Olha cada asterisco que faz a conquista do Flamengo ser muito merecida. Asterisco número 1, time que mais venceu no Campeonato Brasileiro, 23 vitórias. Asterisco número 2, time que menos perdeu, 5 derrotas o Flamengo tem no Brasileiro. Asterisco número 3, melhor ataque, 75 gols, 12 a mais do que o Palmeiras do Abel Ferreira, que é o segundo em gols marcados. Melhor defesa, 24 gols sofridos. Melhor campanha como mandante, 82% de aproveitamento. E o outro asterisco, melhor saldo de gols. Além de brinde, temos melhor jogador do campeonato, Arrascaeta. Ou seja, na lista de asteriscos, o Abel Ferreira passou vergonha. O Abel Ferreira poderia ter valorizado o trabalho do Felipe Luiz, porque eu vou dizer uma coisa. Você, no primeiro ano, como treinador profissional da sua carreira, você chegar a um feito que nunca nenhum treinador chegou, é bizarro. Nenhum treinador nunca conquistou, em um ano de carreira, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Em um ano de carreira, o Felipe Luiz conquistou os principais títulos que um clube brasileiro pode conquistar. Em um ano de carreira. Bola, o time do Jorge Jesus jogou melhor. Agora, conquista, Felipe Luiz já passou o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, em um ano, ele conquistou o Brasileiro e a Libertadores. Mas ele não conquistou a Copa do Brasil. O Felipe Luiz, não só em um ano, mas no seu primeiro ano como técnico profissional, de um time profissional, ele conquistou Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tem, sim, que elogiar muito esse cara. Inclusive, coleguinhas da imprensa que chamaram de estagiário. Estagiário. Ah, um estagiário que está no Flamengo. Flamengo não vai ganhar nada. Cadê os coleguinhas para assumirem a bosta que eles falaram agora?
Cadê? Eu só pergunto isso. Eu só quero saber aonde estão os coleguinhas da imprensa que falaram, que debocharam do Felipe Luiz, para assumir só. Como eu já assumi várias besteiras que eu falei aqui, assumir. Falei isso, mas o cara calou minha boca. O cara no primeiro ano como profissional ganhou tudo, porque ele ganhou tudo. E outra, que notícia maravilhosa para o torcedor do Flamengo. Felipe Luiz disse, se depender de mim, tá renovado. Que o Flamengo faça um contrato de pelo menos mais 2 anos com o Felipe Luiz. Tem que construir uma era com o Felipe Luiz. O Flamengo tem que ganhar uma cara. Como o Palmeiras do Abel Ferreira ganhou uma cara nesses 5 anos de Abel Ferreira. Infelizmente, o Abel foi por um lado que a própria presidente do Palmeiras discordou de querer culpar a arbitragem por um futebolzinho ridículo que o Palmeiras está mostrando. Gente, nos 5 jogos que o Palmeiras não ganhou no Brasileiro, seguidos, e na final da Libertadores, o Palmeiras não jogou nada. Não jogou nada. Palmeiras pode reclamar do pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes? Pode. Mas o que o Palmeiras vai falar do jogo que ele não venceu o Vitória em casa? O que o Palmeiras vai falar do jogo que ele não venceu o Fluminense em casa? Se ele tivesse vencido esses dois jogos, sem polêmica nenhuma de arbitragem, ele estava na frente do Flamengo.